Vamos então dar sequência ao nosso estudo sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Se você não assistiu o primeiro vídeo, nós estamos falando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vamos falar um pouco agora sobre níveis físico e intelectual do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito concede ao homem conhecimento e habilidade para tarefas específicas. Nós temos vários casos, várias ocorrências no Antigo Testamento, sobretudo no livro dos Juízes, quando o Espírito Santo capacitava homens, capacitou também a Débora, para liderar a Israel, para libertar, às vezes, uma tribo ou as 12 tribos de opressores. O Espírito Santo capacitava pessoas. Lembrando que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não era derramado de forma coletiva sobre todas as pessoas, ok? O Espírito Santo no Antigo Testamento ele era enviado sobre certos indivíduos para certas ocasiões específicas, como no caso de Bezalel, que foi o arquiteto, por assim dizer, do tabernáculo, e ali também dos seus utensílios, enfim, como no caso dos juízes de Israel, que Deus levantava para trazer libertação ao povo de Israel, para livrá-los das mãos dos seus opressores. Também, como no caso de Davi, que o Espírito de Deus veio sobre ele e transformou seu coração, ele se tornou um grande guerreiro, depois um grande rei, tanto que quando Davi pecou, o maior medo dele era perder a presença do Espírito Santo na sua vida. No Salmo 51 nós temos aquela conhecidíssima oração de Davi, depois que o profeta Natã veio a ele e o repreendeu por causa do seu pecado com Betseba, o seu pecado de adultério, porque ele viu Betseba se banhando nua, sem roupa. Alguém pode até perguntar, mas por que Betseba estava se banhando sem roupa? Não é que ela era uma mulher sem vergonha, estava mostrando o seu corpo. Não, ela estava fazendo um banho de purificação, uma terrilá, que era uma imersão. Depois que a mulher, no Antigo Testamento, as mulheres hebreias, sobretudo, elas terminavam o seu fluxo menstrual, ela então apresentava uma oferta e tal, mas ela tinha que fazer uma purificação. Está lá em Levítico, os capítulos 13 ao 15, você vai ler toda essa história, a história está ali pormenorizada, a lei está ali pormenorizada, sobre a purificação de homens e mulheres. E a mulher, depois que terminava o seu fluxo menstrual, então, a mulher ela tinha que fazer uma purificação. Ou seja, essa purificação era literalmente sem roupa, segundo a tradição judaica. Segundo estudos judaicos, essa purificação ela tinha que fazer em um tanque de águas correntes e ela era sem roupa, ou seja, de águas vivas, as águas tinham que ser vivas, correntes, e era sem roupa. Então Davi a viu se banhando, no seu banho de purificação, e por descuido, o tanque ficava em um lugar que dava vista ao palácio, e alguém lá do palácio conseguia ver, então Davi ali conseguiu ver, e Davi acabou a desejando, enfim. Algumas teorias que dizem que talvez ela estava com uma roupa própria para banho e tal, mas outros já dizem que ela tinha, já tem outros mestres, outros sábios que dizem que realmente a mulher fazia a sua purificação sem roupa nenhuma, tá bom? Enfim, então quando Davi peca com ela, Davi então ele recebe ali a reprimenda, a reprimenda ali do profeta Natã, que na verdade ela gerou um filho de Davi, ela ficou grávida de Davi, gerou um filho e tal, e a criança ficou doente,
Aí Natan veio, repreendeu Davi, e Davi, então, o medo de Davi era perder o Espírito Santo. Ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O maior medo de Davi era perder a presença do Espírito Santo. Oxalá se as pessoas de hoje tivessem esse mesmo temor, ou seja, esse mesmo medo de perder o Espírito Santo. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que hoje parece que não estão nem aí com isso. Mas vamos lá. Então, o Espírito Santo é que concede aos homens, aos seres humanos, conhecimento e habilidade para tarefas específicas, sobretudo no Antigo Testamento. Essa concessão não implica necessariamente na transformação espiritual, como bem observou Charles Hodge. Todas essas operações, segundo Hodge, são independentes das influências santificadoras do Espírito. Quando o Espírito veio sobre Sansão ou sobre Saul, não foi com o intuito de torná-los santos, mas para dotá-los com extraordinário poder físico e intelectual. E quando lemos que o Espírito se afastou deles, isso significa que eles foram privados dos dons extraordinários, conforme escreveu Charles Hodge, na sua Teologia Sistemática, está na página 395 do Charles Hodge, que é um livro muito bom, que por sinal eu tenho, é uma mini enciclopédia, muito bom. Ou seja, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não vinha sobre pessoas especificamente com o intuito de santificá-las. Muitas vezes vinha sobre pessoas para capacitá-las para uma tarefa específica. Entendeu? Como no caso dos juízes, para capacitá-los para alguma obra específica. E no caso de Saul, por exemplo, que o Espírito veio sobre ele, Saul profetizou, mas depois o Espírito se afastou dele. Aconteceu o mesmo com Sansão, porque essas pessoas foram capacitadas, elas receberam uma capacitação do Espírito para uma obra específica. Elas não foram transformadas ou santificadas pelo Espírito. Hoje, no período da nova aliança, o Espírito de Deus ele foi enviado para santificar o ser humano. Que ninguém consegue viver uma vida longe do pecado, uma vida na presença de Deus sem a ação do Espírito Santo. Mas existem pessoas que são usadas pelo Espírito Santo, que fazem obras maravilhosas, mas não têm a santificação do Espírito. Porque são pessoas que não dão o devido valor à presença do Espírito em suas vidas. Tá bom? Então, só para deixar isso aqui claro. Essa presença pode ser tão marcante que não passa despercebida nem por um pagão, como no caso de Faraó, em relação a José. Gênesis capítulo 40, versículo 8, esse texto ele é muito importante, que Faraó, que era conhecido, os faraós, eles eram conhecidos como deuses. Os imperadores, eles eram conhecidos como filhos de deuses ou de algum deus. Já os faraós eram conhecidos como deuses. Entendeu? Como Faraó é Ra, Faraó é o Deus Sol. Ou seja, Ra era a própria manifestação do Deus Sol. Então, o próprio Faraó, que era conhecido, adorado como Deus, como olho vivo, como Deus Sol, como Ra, ele reconhece a presença do Espírito de Deus sobre a vida de José. Porque quando alguém é cheio do Espírito Santo, esse alguém,
ele é reconhecido, ou seja, o Espírito de Deus ele é notado, ele é percebido na vida dessa pessoa pelo seu comportamento, pelo modo dessa pessoa viver, pelo caráter dessa pessoa, pela reputação dessa pessoa. Vamos ver o que diz a Bíblia em Gênesis capítulo 40 e o versículo 8, uma referência a José, que diz assim: eles lhes responderam, capítulo 40, Gênesis capítulo 40 e versículo 8, eles responderam: tivemos um sonho, não há quem o interprete. José então disse: acaso não pertence a Deus as interpretações? Conte-me o sonho, por favor. Então, os servos do faraó, aqui no capítulo 40, melhor dizendo, está falando sobre os servos do faraó, né? Que eles, então, reconhecem que, em Gênesis capítulo 40, versículo 8, os servos do faraó, melhor dizendo, que eram pagãos, e reconheceram que o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. Mas também o próprio faraó, no capítulo 41, só ratificando aqui, o faraó reconhece que o Espírito de Deus estava em José no capítulo 41. No capítulo 40 foram os oficiais de faraó que estavam presos, o padeiro e o copeiro, né, que eles reconheceram, porque José interpretou os sonhos deles. José disse para ele: olha, os sonhos são de Deus. Então eles entenderam que o Espírito de Deus estava sobre José, e quando o copeiro estava lá agora, restituído ao seu cargo, que estava na presença do faraó, que o faraó teve o sonho, ele se lembrou de José, que o Espírito de Deus estava sobre José, que José pôde interpretar sonho. Mas veja bem, veja então o que diz o capítulo 41 do Gênesis e o versículo 38 ao versículo 40. E disse Faraó aos seus oficiais, Gênesis capítulo 41, versículos de 38 ao 40. Acaso poderíamos encontrar um homem como este, em quem habita o Espírito de Deus? Acaso poderíamos encontrar um homem como este, em quem habita o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão sábio ajuizado como você. Estarás à frente da minha casa, e toda a minha população obedecerá às tuas ordens. Somente no trono eu serei maior do que você. O próprio pagão tem que reconhecer quando o Espírito de Deus está na vida de um servo ou de uma serva. No caso dos oficiais do rei, no capítulo 40, eles reconheceram que o Espírito de Deus estava com José. José então diz para eles: olha, a interpretação dos sonhos são de Deus. Então eles reconhecem que Deus era com José, e o próprio faraó, que era considerado um deus no Egito, um dos deuses egípcios, ou a maior divindade, por assim dizer, né, o Deus vivo, ele então era assim reverenciado, adorado. Ele reconhece que o Espírito do Deus eterno estava sobre a vida de José. Porque o Espírito Santo na vida de alguém, ele é identificado através do caráter desta pessoa, da reputação dessa pessoa. Vamos então prosseguir, a gente poder ganharmos tempo. E também, em Gênesis capítulo, ainda no capítulo 41, versículo 16, nós temos aqui uma conversa de José com o faraó, quando José se apresentou diante do faraó, que o faraó disse: ó, eu sei que você interpreta sonho. O faraó disse: ó,
Eu tive um sonho, não há ninguém que o interprete, mas ouvi dizer que você tem a habilidade de interpretá-lo. Ou seja, Faraó pensava que José era alguém que apenas tinha uma habilidade natural. Aí a resposta de José. José respondeu a Faraó: não está isso em mim. Deus dará uma resposta favorável a você. Quando o cidadão é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro do ser humano, esse ser humano, ele entende que tudo que ele faz de bom é por causa do Espírito de Deus que está nele. Tá bom? Mas vamos continuar falando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Também nós temos aqui Números capítulo 11, versículo 17, Números capítulo 11, versículo 25, Números 22, versículo 38, Números 24, versículo 2, Jó 32, versículo 8, Daniel capítulo 4, versículos 8 e 9, Daniel 5, de 11 ao 14, e assim vai, falando sobre, prossegue aí sobre o estudo sobre o Espírito no Antigo Testamento. Nesse mesmo aspecto, encontramos o Espírito agindo de modo capacitante nos seus servos, concedendo-lhes autoridade para comandar, julgar, etc., e vitória sobre todos os desafios. Números capítulo 11, eu quero ler, e versículo, Números capítulo 11, e o versículo de número 17, número 11, 17. Então eu descerei e ali farei com você, tirarei do Espírito que está sobre você, e o colocarei sobre eles, e juntos com você eles levarão a carga do povo, para que você não a suporte sozinho. Aqui foi quando Deus falou para Moisés que daria homens, líderes, para ajudar Moisés na condução do povo. Moisés se queixou a Deus porque a carga estava muito pesada, sobre a questão de conduzir o povo em direção à terra prometida, conduzir o povo em direção a uma promessa. Então Deus falou: Moisés, fica tranquilo que você não vai carregar a carga sozinha, tá bom? Eu vou te ajudar. Disse o Senhor: ajunta-me 70 homens anciãos. Ou seja, Deus mandou Moisés separar 70 homens sábios. E por incrível que pareça, o Sinédrio era composto por 70 ministros da justiça, que eram 70 sábios. Os homens que traduziram a Bíblia do hebraico, o Tanar do hebraico para o grego, chamado de Septuaginta, eram os 70 sábios também, né? Por isso que vem a Septuaginta, que foi uma missão dada por Alexandre o Grande, traduzindo a Bíblia do hebraico para o grego. Enfim, o Sinédrio tinha 70 juízes, como 70 ministros de justiça, por causa desse número de 70 que Deus disse para Moisés: escolha 70 anciãos para te ajudar a carregar a carga, porque Moisés estava cansado de liderar, eram quase 3 milhões de pessoas. Aliás, 2 milhões de pessoas aproximadamente, segundo Flávio Joséfo. Então, Moisés estava muito cansado, não é fácil liderar um grupo, sobretudo um grupo enorme como esse. Então Deus falou: escolha 70 homens, vou colocar o meu espírito sobre eles. Então eu descerei e ali falarei com você, tirarei do Espírito que está sobre você e o colocarei sobre eles, e junto com você eles levarão a carga do povo para que você não a suporte sozinho. Ou seja, o Espírito de Deus, ele
tanto santifica quanto capacita para obras específicas. Só recapitulando aqui, no Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo não era exclusivamente santificadora. Era também uma obra capacitadora. Deus dava o Espírito com certas finalidades para capacitar certas pessoas para certos trabalhos específicos. E isso, nos dias de hoje, não é diferente. Existem pessoas que têm habilidades para pregar, para cantar, para administrar, mas o comportamento dessas pessoas, a reputação de tais pessoas, identificam que o Espírito de Deus não habita nelas, mas elas têm uma capacidade extraordinária. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Nível religioso moral. Nível religioso e moral. Aqui vemos o Espírito de Santidade. Agora vamos falar sobre o Espírito de Santidade. Já falamos sobre as ações do Espírito. No primeiro vídeo falamos sobre as ações do Espírito no Antigo Testamento, significados dentro de cada contexto das palavras, ruach, pneuma, ou seja, que é vento, hálito, sopro, fôlego, enfim. Falamos nesse segundo vídeo sobre a capacitação do Espírito Santo sobre pessoas, que o Espírito Santo dava para pessoas fazer obras específicas. Então vamos agora falar sobre o nível religioso e moral. Religioso moral. Aqui vemos o Espírito de Santidade. Aquele que produz no homem o caráter moral de Deus, esquadrinhando o coração humano, entristecendo-se e testificando contra o pecado, conduzindo-o por meio da regeneração. Gente, quando um ministro, ou uma pessoa qualquer, um cristão, não precisa ser necessariamente um ministro, mas quando um cristão não sente dó de um pecador, não sente pena de um pecador, não sente o peso pelo pecado, ou seja, aquela dor no coração pelo um pecador. Quando um cristão flerta com o pecado, esse cristão não tem o espírito de santificação na sua vida. Porque o espírito de santidade produz no ser humano o caráter de Deus. O caráter moral de Deus. Ou seja, quem é cheio do Espírito Santo não consegue viver uma vida promíscua. Não consegue viver uma vida de pecado. Então, no Antigo Testamento já era assim e no Novo Testamento continua da mesma forma. Aqui vemos o Espírito de Santidade, aquele que produz no homem ou no ser humano o caráter moral de Deus, esquadrinhando o coração humano, entristecendo-se e testificando contra o pecado, conduzindo-o por meio da regeneração. Ezequiel capítulo 11 e versículo 19 e também o capítulo 36 de Ezequiel, versículo 27. Vamos ler Ezequiel capítulo 11 e o versículo de número 19. Ezequiel 11, e cadê o versículo 19? Diz assim: E lhes darei um só coração, e dentro deles colocarei um espírito novo. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, um coração quebrantado. O Espírito de Deus, ele transforma o coração petrificado em um coração quebrantado, um coração que reconhece a dependência de Deus e honra a santidade de Deus. É como disse o salmista Davi, no Salmo 51, o coração quebrantado Deus não resiste.
Também, Ezequiel capítulo 36 e o versículo de número 27, que diz, versículos 26 e 27, que diz assim, Ezequiel 36, versículos 26 e 27. Eles darei um coração novo, eu colocarei dentro deles um espírito novo, tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, a repetição do versículo 19 do capítulo 11, e colocarei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é isso já no Antigo Testamento. O que o profeta está dizendo aqui é o seguinte: ninguém consegue guardar os mandamentos de Deus a não ser por obras do Espírito Santo. Ninguém consegue viver uma vida na presença de Deus que não seja por obras do Espírito Santo. E também o arrependimento, a fé e a santidade. Neemias capítulo 20, aliás, capítulo 9 de Neemias. Eu recomendo muito vocês lerem Neemias, tá? Neemias capítulo 9 e versículo de número 20. Deixa eu só encontrar aqui Neemias, capítulo de número 9 e versículo de número 20. Diz assim: Eles concedeste o teu bom espírito para ensiná-los. Não retiraste o maná de sua boca e lhe deste água na sua sede. Também Salmo 32 e versículo 2. Salmo de número 32 e o versículo 2, versículos 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cuja iniquidade é encoberta. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Esse termo dolo aqui é remé, em hebraico remia. Negligência, fraqueza, relaxamento, engano, traição. Esse é o significado dessa palavra dolo no hebraico, reminia, tá bom? Também no Salmo 51, o Salmo que eu havia dito para vocês, o Salmo de Davi, o Salmo do arrependimento, o Salmo da oração contrita de Davi, e versículo 11, Salmo 51, 11, não me afastes da tua presença, nem tires o teu espírito, ou seja, não me lances fora da tua... Na tradução Almeida, João Ferreira de Almeida está, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Eu gosto da tradução de Almeida para esse salmo aqui. Salmo 143 e o versículo de número 10. Salmo 143 e o versículo de número 10. Assim diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu guia, o meu Deus guia. Guia-me com o teu bom espírito por caminhos retos. Está falando do espírito de santidade, a santificação do Espírito Santo na vida do ser humano. Isaías 59 e o versículo de número 21. Isaías capítulo 59 e versículo 21, assim diz: quanto a mim, este é o meu pacto com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre você, e as minhas palavras que coloquei na sua boca, não se apartarão dela, nem da boca dos seus filhos, nem da boca dos filhos dos seus filhos, não se afastarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Promessa de Deus para o cristão é que ele e a sua casa, a sua geração, sua descendência terá a presença do Espírito Santo. O cristão, o servo de Deus, deve reivindicar isso em oração. Deus, eu quero que a minha casa seja cheia do Espírito Santo.
Eu já ouvi muita gente, por falta de sabedoria, de conhecimento, dizer filho de crente não é crente. Não, filho de crente é herança do Senhor. Salmo 127, Salmo de Salomão. Os filhos são herança do Senhor. O fruto do ventre é a sua recompensa. Então, os seus filhos têm o direito, seus filhos têm promessa. Então, reivindique isso em oração, que a sua casa, que a sua descendência será abençoada pelo Senhor. Amém? Vamos prosseguindo. Nós temos também Isaías 63, versículos 10 e 11. 63, 10 e 11. Porém, eles foram rebeldes. Deixa eu só conferir aqui o versículo, versículos 10 e 11. Porém, eles foram rebeldes e contristaram o seu espírito. Por isso, tornaram-se inimigos deles. E ele mesmo lutou contra eles. Todavia, o povo se lembrou dos dias antigos de Moisés e de seu rebanho. Mas onde está agora aquele que os fez subir do mar, o pastor do seu povo? Onde está aquele que colocava no meio deles o seu Espírito Santo? Zacarias capítulo 12. Nós temos também aqui Ezequiel 39, e versículo 29. Ezequiel 39 e o versículo 29, o último versículo. Não esconderei mais deles a minha face, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Também nós temos Ageu, capítulo 2, e o versículo de número 5. Ageu, capítulo 2, e o versículo de número 5, que assim diz: segundo a palavra da aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, meu espírito permanece no meio de vocês. Não tenham medo. Ageu capítulo 2 e versículo de número 5. Que se revelam, ou seja, aqui vemos o Espírito de Santidade, aquele que produz no homem o caráter moral de Deus, esquadriando o coração do homem, entristecendo-se, testificando contra o pecado, conduzindo por meio da regeneração ao arrependimento e à fé e à santidade, que se revelam, o arrependimento, fé e santidade, que se revelam num fervor religioso, ou seja, como está também em Isaías capítulo 26 e o versículo 9, Isaías capítulo 26 e versículo 9, diz o seguinte, Isaías 26 e 9, assim diz o texto da palavra de Deus: na minha alma eu suspiro por ti à noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, eu te busco diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os habitantes do mundo aprendem justiça. Ou seja, quando o Espírito de Deus reina, a justiça também reina. A justiça é ensinada, a justiça é aprendida, é absorvida, é praticada. Também nós temos aqui Zacarias capítulo 12, para finalizar, Zacarias capítulo 12 e o versículo de número 10. Zacarias capítulo 12, deixa eu só encontrar aqui, é o penúltimo livro do Antigo Testamento, e o versículo de número 10, que assim diz: então sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, orarão para aquele a quem transpassaram e prantearão por ele, como se pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Essa profecia ela é messiânica, mas também ela é escatológica e ainda não se cumpriu. Vai se cumprir na redenção total de Israel. O Antigo Testamento ensina claramente que as operações do Espírito Santo envolviam uma renovação moral e espiritual
do povo de Deus. Tá ok? Então, pessoal, para concluir a nossa aula, lembremos-nos de que a salvação no Antigo Testamento não difere da salvação no Novo Testamento. Ou seja, é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. Todos dependem da obra redentora de Cristo, sendo aplicada a nós pelo Espírito Santo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No tempo do Antigo Testamento, ele estava incessantemente ativo na criação, ou seja, e na preservação do universo, na providência e na revelação, na regeneração de crentes e na capacitação de pessoas especiais para tarefas especiais, conforme o Dr. Stott escreveu no seu livro, na página 17. Os méritos de Cristo alcançam a todo o seu povo, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. Ninguém jamais foi ou será salvo fora da obra expiatória de Cristo. A boa nova é que o alcance de seus méritos, ou seja, dos seus merecimentos, por ter sido perfeita a sua obra, chega aos nossos dias, estando disponível a todos os que crerem. O escritor aos Hebreus, demonstra agora quão absurda será a nossa atitude se não dermos valor ao único sacrifício de Cristo, o qual efetua eficientemente expiação. Se isso é assim, ele infere que Cristo deveria morrer muitas vezes, visto que a morte está sempre relacionada com o sacrifício. Ainda bem que essa última suposição é completamente absurda. Segue-se, pois, que a eficácia desse sacrifício único é eterna e se estende por todos os séculos, conforme João Calvino, 1997, escrito de Calvino, aqui, claro, é um apude, alguém que copiou Calvino, que escreveu em 1997 essa cópia, que é chamada de, numa língua acadêmica, de apude, que é alguém que copia a fala de alguém, alguém que copia o escrito de alguém. Hebreus capítulo 9, aqui um apude se referindo à fala de Calvino, de Hebreus capítulo 9, versículo 26, e está na página 245. Hebreus capítulo 9 e o versículo 26. Os judeus messiânicos, 9 e 26, que diz assim: de outra forma, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Ou seja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o único meio de redenção através de Cristo, porque o Antigo Testamento apontava para Cristo, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, o sacrifício, as formas de culto, tudo, as festas judaicas, tudo apontava para o Messias, ou seja, não há redenção fora de Cristo, ok? E se alguém disser que há redenção fora de Cristo, isso é pelagianismo, por isso que Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele refutou veementemente a ideia, a filosofia de Pelágio, um herege que dizia que o ser humano é autossuficiente para ser salvo. Não, não há redenção fora de Cristo, ok? Então vamos lá, todos aqueles por quem Cristo morreu serão salvos. A igreja é composta por pessoas que foram alcançadas por essa graça, é agente dessa mensagem. Calvino resume: tudo que o Senhor tinha feito e sofrido para adquirir salvação para o gênero humano pertencia tanto aos crentes do Antigo Testamento quanto a nós. E de fato, eles tinham um mesmo espírito que nós temos, pelo qual Deus regenera os seus para a vida eterna. Portanto, como vemos que o Espírito de Deus, que é como uma semente de imortalidade em nós,
pelo que é chamado penhor da nossa herança, habitava neles, como usaríamos vetar a eles a herança da vida eterna? À frente acrescenta: foi isso, acrescenta Calvino, que desejei sustentar, isto é, que todos os santos a respeito dos quais lemos na Escritura, que foram escolhidos por Deus desde o princípio do mundo, têm sido participantes conosco das mesmas bênçãos que nos são dadas com a salvação eterna. Está em Calvino, nas Institutas, né? No capítulo 3 e versículo 7, na página 34. Após o cativeiro babilônico, Deus encoraja o povo, dizendo que o seu espírito permaneceria no meio deles. Então aqui nós vemos a manifestação do pacto de Deus com o seu povo. Ageu capítulo 2, versículos 4 e 5. E nós então finalizaremos o nosso estudo e voltaremos numa próxima oportunidade. Ageu 2, 4 e 5 diz: esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito permanece no meio de vocês, não tenham medo. Então tá aí, meus queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Essa foi uma aula para abençoar a sua vida. Na verdade foram 2 aulas, né? Dividido em 2 partes, é claro. Então que Deus abençoe você. Nós falamos um pouco, só a título introdutório, na verdade, porque o conteúdo é muito vasto sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós depois falaremos sobre a Trindade, tá bom? E eu espero poder abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que você possa se aprofundar mais no tema, tá bom? Leia a Bíblia, estude a Bíblia. A Bíblia ela não é um livro para ser lido, a Bíblia é um livro para ser estudado, examinado com todo cuidado, tá bom? Eu já ouvi muita gente dizer, eu já li a Bíblia 200 vezes. É muito bom ler a Bíblia, mas não leia correndo. Gaste tempo, é melhor você ler uma vez, mas se aprofundar nas minúcias do que ler 200 vezes correndo como se você estivesse lendo uma revista qualquer. Jesus disse para Josué, Deus falou para Josué, guarde o livro dessa lei, medita nele, estude, se aprofunde. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Tá bom, pessoal? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que a mão do Senhor continue sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que o Espírito Santo possa te guiar, te santificar, a você e a sua casa, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom Vrahot, paz e bênçãos. Deus vos abençoe.